Aqui é só um lado. Vamos lá, amados. Abra a sua Bíblia aí, tá? A carta de Paulo aos Filipenses. Eu creio que com certeza Deus vai falar aí ao coração de vocês, tá? Temos aqui hoje visitantes, né? A irmã Socorro França trouxe essa jovem lá de Fortaleza. Tá só o final de semana aqui? Só passar o final de semana. Tá certo. Só o final de semana. Temos aí a mãe do Moraes, sua irmã, né? Ele está prestigiando. Gabriel também. Gabriel, gente. Gabriel tá aí. Eu pensei que ele levanta a mão, tá? Né, meu Deus, né? Amém. Glória a Deus, tá? O restante já são todos da família. Não escapa não, tá? É o Arthur, né? Vamos lá, amados. Carta a Filipenses, capítulo 2, diz assim: não quero ver ninguém conversando. Quero ver você com os olhos bem abertos e os ouvidos também, tá? E também as orelhas. Diz assim a palavra de Deus: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito ou alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar, tá? Deus querido e santo, Pai amado, estamos nessa tarde, meu Senhor Deus, tu bem sabes o propósito pelo qual nos reunimos aqui na casa dos teus servos, para realizarmos, meu Deus, esse culto de batismo, o culto da ceia. Meu Deus, que cada um que está nessa tarde, meu Deus, neste lugar, não é por acaso, com certeza foi um convite que o Senhor fez a cada seu coração, aqueles que vieram, meu Deus, assistir e prestigiar esse momento, os familiares. Louvado seja Deus. E nessa tarde, pelo poder do teu Espírito Santo, falando ao nosso coração através da tua palavra, para que haja profunda mudança e transformação de vida, eis o propósito dela ser ministrada e ela não volta vazia, com certeza. Por isso, bendizemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Mas, esse, meu amigo, por isso que eu digo, ó, esses pequenos, meu amigo, é perigoso que tem, viu? Esses pequenininhos assim, ó, cara de besta. Besta quem pensa que ele é besta. No instante eu pensei que ele ia abocanhar com os copos. Ele tá com raiva, não gostou, né? Amém, amados? Faz parte, viu? Faz parte do culto, né? Essa alegria, essa comunhão. Amém? Amados, a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo se encontrava preso, tá? Encontrava-se preso, tá? E ele se dirigiu à cidade onde esse povo de Deus morava, os crentes moravam lá na cidade de Filipe. Era uma cidade, era uma colônia romana, tá? E é interessante pesquisar sobre essa colônia romana. O Império Romano, ele tinha várias localidades, as quais essas pessoas, elas trabalhavam, tá? Mas sustentavam todo o reinado romano, né? Através dos impostos. As pessoas que moravam nessa colônia de Filipe eram bem-sucedidas, eram trabalhadores, tá? Eles cumpriam com a sua cidadania. Se você vê aqui no capítulo 1, no verso 27, o apóstolo Paulo vai exatamente tratar isso. E o apóstolo Paulo, ele se alegra muito, tá, dos crentes lá em Filipe, porque eles eram cidadãos realmente, né, romanos, tá? Eles cumpriam com todos os seus deveres, mas o apóstolo Paulo sempre está aqui, amados, nessa carta, essa carta de exortação, para que não se acomode com o estado em que ele se encontrava, tá certo?
A proposta de Deus, amados, é que nós venhamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O crente do Senhor Jesus não pode parar. Não pode parar de buscar a Deus, não pode parar de buscar a perfeição. E não, amado, está se prevalecendo que nós somos seres imperfeitos. Eu não sei se você sabe, amado, mas Deus não faz nada imperfeito. E se você crê que Deus lhe fez, Ele lhe constituiu. O ser humano, amado, pode ter certeza que você é um ser perfeito. Agora, o pecado é que trouxe a imperfeição ao homem, tá? Mas como o pecado ele foi introduzido, é algo que ele pode ser desintroduzido. Eu até invento essa palavra, viu? Ele pode ser tirado de nós, tá? É por isso que Jesus morreu na cruz. Para que nós, através do sacrifício de Jesus, amados, nós venhamos tomar de volta a perfeição pela qual Deus nos constituiu. Portanto, não pode jamais um crente prevalecer que você é imperfeito. Você está admitindo os seus erros, tá? Muita gente às vezes se acostuma com a sua maneira de ser. E como eu prego lá na igreja, amados, o Evangelho é uma proposta de mudança e transformação de vida, né? Como já preguei nos domingos, na terça-feira, principalmente na terça-feira, Jesus, quando ele convida, ele lhe chama, é para uma mudança e uma transformação de vida. Não pode mais ser a mesma pessoa. O Evangelho, ele significa um novo nascimento. E que novo nascimento é esse? Você será voltar a ser a criatura pela qual Deus lhe fez, com a sua imagem e a sua semelhança. E aí, amado, o apóstolo Paulo exorta exatamente aos crentes de Filipe a não parar. Assim como eles eram zelosos para com a cidadania romana, como eles eram cidadãos que cumpriam tudo aquilo que era estabelecido pelo reinado romano, também da mesma forma eles se destacassem em ser cristãos. Porque, infelizmente, às vezes, amados, há uma diferenciação. Você é uma pessoa, cidadão lá fora, mas falta realmente um reconhecimento de que você é um cristão onde você está. Quer seja no trabalho, na escola, na família, no seu bairro, na sua vizinhança, as pessoas precisam saber a sua cidadania. As pessoas precisam saber que você agora é uma nova criatura, que você é um representante de Deus na face dessa terra. Eu não sei, parece que há uma dificuldade nossa, amados, em ter essa percepção de que nós somos representantes de Deus. E o que é que acontece quando você não toma posse disso, ou você não vive exatamente aquilo que a palavra estabelece? Você relaxa, você acaba que relaxando. E a nossa vida não é de relaxamento, é de batalha, é de luta. Não é uma vida agora mais de descanso, até porque nós vamos ter uma eternidade para descansar, a gente precisa entender isso. Até lá então, amados, é uma batalha. E a principal batalha que eu sempre trago para você é contra o diabo do seu eu, amados. Que ele é mais perigoso que Satanás. Por quê? Porque Satanás ele tem até um poder de persuasão, poder de induzir a você. Mas ele vai usar o seu próprio eu para destruir você, a sua nova criatura. Você entende isso? Então, amados, é essa parte que nós precisamos mais vigiar na nossa vida. É exatamente quem nós éramos. Porque aquela pessoa morreu. Mas ela continua todo o tempo, amados, querendo reviver em um dado momento. Então, não podemos abrir mão disso. Amém? Amém. O apóstolo Paulo diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda perfeição e compaixão, completem a alegria dele, porque o apóstolo Paulo já estava alegre, devido a essa característica dos crentes lá de Filipe. Mas ele diz, completa essa alegria, sabe como? E aí ele vai trazer essas características. Eu faço a mão um pouquinho para cá, que é sol, para não estar direto, tá? Está na frente de Eugênio, porque Eugênio. Então, amados, ele diz, olha, completa a minha alegria. Como? No modo de pensar. No modo de pensar, amados. Essa é uma parte também perigosa, pela qual, amados, Satanás, ele induz as pessoas. Quantas pessoas, principalmente como a gente tem falado aqui no Paracuru, tira a sua própria vida. Como é que ele começa? Para chegar a esse final, de chegar e determinar que precisa tirar a sua vida. No seu modo de pensar. No seu modo, amado, pela qual a sua mente trabalha. A palavra de Deus diz que os nossos olhos é a janela do nosso corpo. E é assim. Aquilo que você mais se detém durante a jornada do seu dia, durante as 24 horas, é o que vai refletir no seu corpo. Se você se detém mais nas coisas deste mundo, principalmente hoje, que nós temos esse acesso, essa questão, essa internet, o celular, amado, esse é que é mais perigoso ainda, porque ainda que você esteja buscando algum conteúdo cristão, com certeza você vai se deter em conteúdos, às vezes, do mundo. Aí você diz, não, mas eu olho aqui uns vídeos aqui que aparecem, são coisas engraçadas, isso é pecado? Amados, preste bem atenção, pecado é tudo aquilo que vem de encontro àquilo que Deus estabeleceu, é tudo aquilo que vem de encontro, amados, à sua estrutura espiritual.
se tem coisas, dá para você rir, uma brincadeira e outra, mas você vai passar o resto da vida rindo. Amados, tem parte da nossa vida que é chorando. Tem parte da nossa vida, amados, que as lágrimas travam mesmo, porque é luta e luta, mas não dá para lutar rindo. Não sei se você já viu alguém numa batalha, numa guerra mais miserável do mundo, bala vai, bala vem, espada vai para mim, rindo, alegre, sabe, fica, oh meu Deus, sabe que coisa boa. Não existe isso. Tem trancado, amado, com raiva, às vezes lágrima porque tem alguma dor. Isso faz parte da vida do crente. Mas o mundo está oferecendo essas facilidades, esses lazeres, amados, de prazeres que parece não terminar mais. E a vida passando cada vez mais. E você indo para onde? Então, o apóstolo Paulo começa: completa a minha alegria, primeiro, no meu modo de pensar, tendo o mesmo amor. O mesmo amor. E quando ele fala, amados, o mesmo amor, é exatamente isso que eu já tenho passado para vocês. Não é o nosso, é o amor de Deus. Quando ele diz o mesmo amor, é que nós tenhamos a comunhão do amor de Deus habitando no nosso coração e fazendo a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Ele diz, tendo o mesmo amor. E como eu ensino a você, não busque viver pelo seu amor. Viva pelo amor que Deus tem para você, que vai ser muito melhor para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para todo mundo que você conhece, até para quem não conhece. Esse amor vai fazer a diferença. Amém? Amém. Tenha um só espírito, tá? Nós somos seres espirituais, nós temos um espírito. Deus soprou sobre a narina do homem e ali ele teve vida, um espírito. Nós temos um espírito. Mas quando ele diz, amados, um só espírito, é o Espírito Santo de Deus. É esse espírito que faz a diferença e que ele nos santifica, porque o homem não tem condição de santificar sozinho. Você pode se esforçar, você pode ler a Bíblia todo dia, você pode jejuar, amados, mas se você for se santificar pelas suas próprias forças, você vai falhar. Hoje você pode até conseguir, mas amanhã você vai ser derrotado. Sabe por quem? Pelo seu próprio eu, pelos desejos da carne, pelo velho homem que ainda habita em você, e vez por outra ele quer prevalecer sobre o Espírito Santo, pela qual Deus me capacitou. Amém? Então ele diz, seja um só Espírito, ou seja, estejamos uma unidade, vivemos pelo Espírito Santo de Deus, e com certeza essa igreja faz a diferença. Outra coisa também, uma só atitude, amados, é comunhão. Não é que agora você vai só fazer o que os outros fizeram, não é isso. Mas quando ele diz, amados, uma só atitude, ele está falando, amados, no espírito de comunhão. No espírito, amado, que nos leva a conduzir e fazer as coisas e reagir, amados, de modo que as pessoas olhem e dizem assim, para, vocês se parecem tanto. Quando teve uma parte na Bíblia, eu não me lembro o texto, em que olhava-se e via, era uma multidão, mas via-se como uma só pessoa, ou seja, eles estavam em uma só atitude, em um só corpo, em uma só comunhão. Isso faz a diferença, amados. Essa comunhão hoje, pelo mundo que nós vivemos e até pelas tecnologias que temos, eu tenho até conversado com minha esposa, porque ela tem muitos esses vídeos de pessoas que estão aí, tem alguns são coaches, hoje tem tantas pessoas ensinando tanta coisa, a dominar o seu próprio eu, a fazer a diferença, a viver um cristianismo. Então é uma diversidade de cursos que as pessoas estão oferecendo. Mas eu prestei atenção uma coisa e estava conversando com ela. Todos eles é voltado para a alma, para o entendimento, para o cérebro, para o seu pensamento. Por quê, amados? Porque nós estamos vendo, amados, uma geração que está sendo envolvida pela tecnologia. E essa tecnologia, amados, ela está sobrecarregando o nosso corpo, sobrecarregando a nossa alma. E qual é o resultado? As pessoas estão entrando em parafuso, em crise. É crise de pânico, é crise de medo, de ansiedade. E aí vai o número. Hoje, amados, hoje a ciência está mais avançada. E esse avanço da ciência, eu não sei até que ponto ele é bom para a humanidade. Por quê? Porque, amados, há um tempo atrás, eu tenho 56 anos, não sou tão usado assim, né? Um pouquinho, passei meu certo, tá? Mas, amados, para bem mais antigos, pode testemunhar que não se ouvia falar em tal de TDAH, e aí vai dessas enfermidades que estão hoje, e todas elas, onde é que elas agem? Na mente, no cérebro das pessoas. Aí você viu, amados, as pessoas, era trabalhando na roça, era caminhando não sei quantos quilômetros para fazer uma compra naquele mercearia. Hoje não, liga, fast food, delivery e vai. Antes não, tinha que sair não sei quantos quilômetros, botar no jumento e andar, no meio do sol quente, tinha que colher no mato, e aí trabalhar, as escolas eram mais distantes. Não tinha, amados, esses sintomas dentro de uma casa. No interior, antigamente, quando não tinha energia, amados, no máximo 6 horas da noite você já tinha jantado. 5 horas da tarde já estava jantando. Então, logo um pedacinho, conversava ali na área e meia luz velha, iam dormir, se acordar 4, 5 horas da manhã para trabalhar e tal. Amados, era uma saúde só.
As pessoas, amados, não tinham essa questão da obesidade, e aí vai as pessoas lutando contra o seu próprio corpo, amados, mas infelizmente pela química que a gente ingere, né, pelas substâncias químicas que nós ingerimos percentualmente, anualmente, amado, tudo isso acarreta o quê? Ela traz um peso para o nosso corpo, ela traz uma sobrecarga para as pessoas, e o resto, as consequências, pessoas internadas, clínicas, tá? Eu vi até uma matéria, falei lá na igreja, aqui no Ceará, amados, um índice percentual absurdo, os médicos estão preocupados, tá? De crianças, eles falam, coloca zero, logo faixa tá, zero de 1, 2 anos não tem, mas até 19 anos de idade, procurando um atendimento médico, por crise de ansiedade, e alguns tendo que se internar, amados. Que desgraça é essa? Que negócio é esse? Tá? Então, por que, amados? A palavra de Deus, ela vai de encontro, amados, tudo isso que o ser humano está se estabelecendo e vivendo hoje. Se nós verdadeiramente batalhar e lutar para viver aquilo que Deus tem para nós, com certeza Deus pode mudar, amados. Deus pode mudar a vida. A gente amanhece o dia preocupado, amanhece não, anoitece preocupado. E quando abre os olhos, a primeira coisa que vem não é paz, não é alegria, não é preocupação. Com que comer, com que pagar, com que tal, com que correria, o horário, e aí vai. Você vê as pessoas hoje não tem mais tempo para nada. Eu vi até, não sei se às vezes as pessoas fazem isso, o meu menino mostrou um vídeo, um rapaz na rua, e ele falava algumas pessoas pedindo oração e ninguém tinha tempo. Não, agora não posso não. Não sei não sou cristão não. Vai que só sabe orar que é cristão, que é crente. E aí várias pessoas, e ele pedindo, até que o senhorzinho foi, parou e começou a orar por ele, fez uma oração e ele já ficou muito comovido por isso. Mas as pessoas, amados, no mundo não estão apressadas, não tem tempo mais para nada, ninguém tem tempo para Deus. Quantas pessoas já convidei, chega de meu filho, quando você vai parar? Você vai ter essa oportunidade de buscar a Deus? Não, pastor, porque eu trabalho de dia fazendo isso e de noite eu tenho que fazer isso. Não tenho tempo para ir para a igreja. Eu não tenho tempo para buscar a Deus. Outro rapaz também chamei, convidei. Rapaz, vem cá, eu mudei agora para ali. Aí foi, pastor, estou joia. E já tinha dito que eu convidei ele, vem, rapaz, tal. Ele disse, não, eu vou fazer uma forcinha. Ele não disse que ia fazer uma forçona, ele ia fazer uma forcinha. Ou seja, é o mínimo de esforço possível para buscar a Deus, para ir para a casa de Deus. Agora, se disser quem quer a bênção de Deus, todo mundo quer. Então, amados, nós não podemos entrar, tá certo? Nesse ritmo em que esse mundo está, porque ele vai papocar todos nós, tá? Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere uns aos outros superiores a vocês mesmos. Considere os outros a superior a você, é tão bom, esse espírito de humildade. Ele tira mais de uma carga tão pesada de cada um de nós. O apóstolo Paulo está aconselhando os crentes que, ao ver dele, já eram bem exemplares para aquela sociedade, para aquela colônia romana, eles já eram pessoas de Deus mesmo. Mas o que? Deus quer mais. Não pare. Não fique só aí. Não fique só no estágio que você chegou, porque com certeza Deus tem mais para a sua vida. Amém? Cada um cuide não só dos seus interesses, mas também dos interesses uns dos outros. O que é isso? Nossa preocupação com as pessoas, o estado como elas estão. Porque o mundo exatamente está trabalhando isso, as pessoas egoístas só receber, ganhar, buscar, amontoar. As pessoas amadas não sabem nem por que tem e porque estão querendo mais. A corrupção, como eu disse para vocês na quinta-feira, o mundo, esse país está mergulhado numa corrupção miserável. Que as pessoas não olham para o que tem, elas não estão satisfeitas. Eu vi aí, amados, era uns homens, não era juiz, não me lembro de uma cidade, amados, que eles estavam assinando documentos para dar liberdade ou para dívida, e aí estava na justiça. Esse não é o nome da função desses homens, rapaz, agora fugiu da minha memória. Esse, amados, que esse cargo desses homens, depois de juiz, vem eles. Desembargadores, pronto, é exatamente isso. Mas sabe quanto é o salário de um homem desse? Líquido. Você talvez vai trabalhar a vida toda para conseguir um dinheiro desse. O trabalho dos homens desses é 100 mil reais, mostrou, 100 mil reais líquido, porque ele tem todas as regalias, tirando tudo, fica. E os homens foram bem uns 20, foram presos, os tornozeleiros atônicos, porque estavam desviando verba, assinando, liberando dinheiro e eles ganhando propina. E o que é isso, amado? Ganância. Não olha para o que tem, está olhando para aquilo que deve ter mais ou conseguir mais. É uma vergonha, amados. É uma vergonha. Então nós não podemos também, nesse mesmo ritmo desse mundo, ele diz, cada um cuide não só dos seus interesses,
mas o desinteresse também um dos outros. Eu já tenho problema demais, eu quero saber o problema da vida dos outros. Amado, se você é um servo de Deus, jamais use a sua boca para proferir tal coisa. Porque se você falar dessa forma, eu quero dizer para você, amados, que você não tem nada a ver com Jesus. Porque Jesus, ele se fez homem. Está aqui, ó, vai falar de tudo aquilo que ele se despojou. Sabe para quê? Por causa dos nossos problemas. Um problema que ia gerar, sabe o quê? Um problema eterno. Jesus veio para exatamente resolver esse problema. O que é que ele tinha a ver com isso? Se ele fosse dizer isso. Ele não tinha problema nenhum. Ele estava com o pai dele lá na glória. Sem pecado, sem imundícia, sem sujeira, sem nada. O que é que ele fez? Ele desceu. Tá? Então, principalmente, amados, a vida de um crente, um servo de Deus, ele é também uma pessoa que se preocupa com o bem-estar dos outros. Como é que está, meu irmão? Ouvi dizer que ele está passando uma situação para você. Vou juntar aqui alguma coisa. Não importa, não. Amados, o que importa é a motivação do teu coração, não é a quantia. Tá? Não é a quantia. Porque muitos têm muitos, mas dão pouco. Mas poucos têm pouco, mas dão muito. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. É a oferta da viúva. Muitos têm muito, mas ele poderia dar mais, mas dá pouco. Aqui tantinho, eu estou certo. Não, estou dando. Mas poucos, tem pouco, mas dá muito. As riquezas desse país aqui, amados, as pessoas bilionárias desse país são poucas. Eles retêm a maior parte do produto interno bruto nas suas riquezas. E a maioria vive com pouco. Tá certo? Então, a sua vida pode ser transformada? Pode, pelo poder da palavra de Deus. Ele diz para os crentes, já eram crentes que estavam aqui sendo elogiados por Paulo. Mas o que é que ele diz aqui? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Você tem que perguntar para você, se fosse Jesus, uma vez eu fiz isso. Estava trabalhando lá no terminal de Siqueira e estava começando a trabalhar. O dinheiro estava pouco. E quando você vai lá, eu trabalhava na bilheteria, você leva um dinheirinho trocado que é para passar troco. Mas lá não dá vencimento porque é muita gente, é 1.000, 2.000 pessoas passando. Então é muito complicado. Principalmente quando é final de mês, começo de mês, que as pessoas chegam com uma cédula de 100 para tirar meia passagem. E a meia passagem naquela época era 50 centavos. Chega com a nota de 100, porque já recebeu aquele dinheiro, é o dinheiro que tem. E aí você tem que se virar para dar troco. Tá? Tem pessoas que humildemente chegou, uma vez uma mulher disse, moça, não me leva mal não, porque eu recebi agora, eu sou costureira, e eu recebi agora meu dinheiro, e eu tenho 100 reais para tirar a passagem. Eu digo, beleza, eu tiro, aí tirar inteiro. Mas tem uma coisa, é meia. Ainda diminuiu mais ainda. Eu digo, não, tudo bem, achei legal, porque tem uns que chegam e jogam logo a sério. Eu digo, bora, cadê meu troco? E faz uma zoada, mas Deus, se não tiver. E aí, amados, eu levava um trocadinho, né? Eu estava começando a trabalhar, né? As coisas apertadas. Aí chegou uma pessoa, e é só o que tinha. Os ônibus vêm do centro, dos outros bairros, ao invés de quando um para lá fora do terminal, abre a porta traseira e manda a pessoa descer. O que é? A pessoa não tinha dinheiro para pagar. Aí eles botam as pessoas para descer lá fora. E eles vêm pedir a quem? A mãe. E muitos já me conheciam. E eu soube o que eles diziam. As pessoas chegavam, vinham lá do centro, quando era para entrar na internet, bora, passa a cara. Não posso não, porque eu estou sem dinheiro. Alguns eram malaca mesmo. E aí sabe que alguns já me conheciam, tinha raiva de mim, porque eu não enrolava, eu não roubava. E era da mesma empresa. Aí da mesma empresa que eu trabalhava. Eles chegavam e diziam, desce aí, pede lá aquele clientezinho ali que ele vai te dar. Porque sabendo que eu estava lá. Aí uma vez passando, já tinha passado uma, duas pessoas, e a pessoa chegou e disse, moça, porque eu estou sem dinheiro, fui receber dinheiro, não recebi, a pessoa disse, vai me pagar tanto e tal. E eu olhei, e eu ia dizer não, porque eu estava, mas eu disse assim, mas se fosse Jesus? Se fosse Jesus, o que é que ele ia dizer? Eu digo, passe. A pessoa, passava. E eu pagava passagem. Então, amados, muitas vezes, para você quiser realmente ser um homem segundo a vontade de Deus, ele diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Sabe o que é que você faz? Se coloca Jesus na tua vida. Coloca Jesus na atitude que você precisa tomar. Se fosse Jesus, o que você faria? Aliás, tem um livro. Né? Tem um livro. Exatamente, eu acho que é com esse título, tá? Então faça isso. Porque verdadeiramente, amado, você vai refletir a imagem de Cristo na tua vida e as pessoas vão saber, mesmo que seja para fazer chacota da sua pessoa, e daí? Tá certo? O que importa é que realmente você está exercendo a palavra de Deus. Então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo.
Jesus fez isso. Ele esvaziou-se da sua deidade e todo o seu poder, de toda a sua glória, para descer aqui na terra, para servir aos homens. Olha só que coisa linda, né? Tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou, ele se esvaziou e ele foi obediente ao Pai, naquilo que era a missão dele para que a humanidade fosse e tivesse salvação. Morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Amados, não procure ser exaltado. Espere que Deus vai fazer isso. Vai chegar o seu tempo. O meu tempo chegou. Mas foi 11 anos. E passei por muita humilhação. Por homens e mulheres de Deus. Passei. Se eu for me lembrar, amados, eu quero dizer para você que eu não guardei ressentimento de nenhum deles. Meu coração não tem ressentimento de nenhum deles. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu passei, eu sabia que era propósito de Deus. E um dia, esse dia ia chegar, para que Deus me exaltasse, diante de todos aqueles, amados, que por algum motivo e por outro, desacreditaram de mim, humilharam. Tá certo? Então, eu não espero esse dia, como chegar esse dia e dizer assim, tá vendo? Esse dia chegou para vocês. Não. Ele chegou esse dia, amados, mas chegou esse dia eu glorificando ao Senhor e agradecendo. Porque eu sei que só consegui chegar até hoje, porque foi o Senhor que me proporcionou. Foi Deus que me sustentou, porque se fosse pela minha força, eu tinha popocado há muito tempo. Então, amados, se humilhe. Não espere, amados, glória dos outros, das pessoas. Porque tem gente, amados, que só vive, amados, pelos elogios das pessoas. Tem pessoas que elas precisam, e essa pessoa precisa de um tratamento. Porque, meu filho, o mundo não está aí para estar te aplaudindo, não. Esse mundo que te aplaude hoje, amanhã estão jogando pé de ti. Foi o que fizeram com Jesus. Aí está esse homem de Deus. Olha aí, esse homem fala com quem tem autoridade. Hosana nas alturas. Como foi que Jesus entrou em Jerusalém? As pessoas jogando folha no chão. Hosana nas alturas. Glória, filho de Deus. Depois o que fizeram? Crucificaram ele. As mesmas pessoas que aplaudiram Jesus, as mesmas pessoas que honraram a Jesus, foi as mesmas que disseram, crucifica-o e solta um bandido, solta um ladrão. Foi não? Foi. Então o mundo é assim, amados. Não espere receber glória do mundo, desde que a verdadeira glória é a glória de Deus para a tua vida. E um dia ela chega, viu? Um dia ela chega. Tenha paciência, confie no Senhor. Essa, amados, é a palavra de Deus para você. E para quem vai se batizar hoje, amado, aí é que é mesmo. Porque você não vai se batizar, porque após o batismo, ou a partir de hoje, você vai mudar de vida. Não. Toda essa expectativa de vida do apóstolo Paulo, ela já é para estar, amados, acontecendo na sua vida. Aliás, eis o motivo pelo qual você está sendo batizado. É porque você já tem um testemunho, não só da igreja, mas para aquelas pessoas que convivem com você. E eu já disse a vocês, tenha muito cuidado. Ande pisando em ovos, porque esse paracuba é desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. E eu saio muito por aqui nos lugares, começo essas coisas. E quando as pessoas sabem que eu sou pastor, meu filho, pense. Eles descem a ripa nos crentes, viu? Mas glória a Deus, que nenhum lá da igreja. Boa. Mas não é só porque não são crentes lá da igreja, não. Isso me deixa muito triste. E pior, quando é testemunho de pastores. Tá certo, amados? Então, você vai ser batizado hoje, não é porque eu espero que você vai mudar de vida a partir de hoje, não é porque você agora tem que andar bem direitinho, não. Amados, esse negócio de você andar com medo de não pecar, ande conforme a palavra de Deus, ande confiando no Senhor, você não precisa ter medo de pecar não. Por quê? Porque você está guardado pela palavra, você anda alimentado pela palavra de Deus, amado, não tem como, não dá para entrar, pecar na sua vida, uma vez que você anda agora alimentado pela palavra, escudado pela sua fé. Então, você hoje, principalmente os que vão se batizar hoje, tá? Pelo menos é essa disciplina pela qual eu coloco na igreja. Você não vai se batizar porque a partir de hoje, agora eu espero que você tenha testemunho, você vai mudar. Não, é que já houve, porque se não houver, nem batismo eu faço. Tá certo? Eu batizo ovelha, não é bode. Tá? Pessoas que não se submetem, pessoas que não querem andar com o corpo de Cristo, sai fora. Isso não tem nada a ver com esse aprisco.
Mano, bode não se submete, não quer que ninguém segure ele não se limita, ele não fica naquilo que é a limitação dele, ele quer sempre estar buscando os limites que ele mesmo estabelece. Assim são pessoas. Muitas pessoas podem chegar dessa forma da igreja, vai ficar lá, correndo por fora, porque eu sou pastor de ovelha. Amém? Então, amados, agora, tá? Os irmãos que vão se batizar, se preparam, tá? Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está movendo este lugar e movendo ali as águas, tá? E com certeza vai ser um grande prazer, pelo menos para mim, como pastor, estar levando você até as águas. O que é que significa o batismo, amados? É um testemunho diante de Deus e diante dos homens que a sua vida já mudou, diante da igreja. A igreja, aliás, eu não sei se os irmãos na hora podiam... Isso a gente não faz, tá? Eu estou só brincando aqui, não. Mas que já pensou eu fazer assim, olha, os irmãos que vão se batizar para cá, tá lá em cima do altar. Agora a igreja vai votar. Geralmente é anônimo, né? Porque quando eles prepararam, bota o nome. Vai botar o nome. Então a igreja agora vai votar. Esse irmão fulano de tal, ele pode ser batizado ou não? E a igreja votava, se podia ou não. É até bom para saber assim, o testemunho da igreja. Eu sei que tem uns piripaques em vez de outra, né? Com outro, uma besteirinha aqui, lá tem, às vezes tem, mas porque existe com certeza, né? De vez em quando essa humanidade ela pula fora, mas a gente bota ela para no canto dela de novo, tá certo? E aí vem realmente a comunhão, né? A compaixão, a palavra de Deus, se depender de vós, tem paz uns com os outros. Mas a gente não faz isso, até porque eu entendo, amados, que esses que vão se batizar hoje, com certeza tem um respaldo da igreja, respaldo da família, tá? Isso também é muito importante, né? Porque a gente conversa também com a família, e graças a Deus eu fico tranquilo diante disso. Outra coisa é, quando a pessoa diz assim, pastor, eu quero ser batizada, que você sabe o que é o batismo, porque eu trato isso lá na igreja. Tá? Graças a Deus, pelo menos uma boa parte que se batizaram aqui, teve outros que quiseram se batizar novamente, porque quando foram batizados em outra igreja, batizaram assim de rumo. Não vai. Parece que assim, tem amados pastores que eles têm aquela obrigação de prestar conta de quantas pessoas tem que batizar no ano. Eu não tenho essa obrigação. Eu não tenho. Lógico que nós trabalhamos para isso. O discipulado, ele começa a partir que você decide por Jesus, e o discipulado acontece justamente para lhe conduzir ao batismo. Porque o batismo, amados, é um símbolo de relacionamento que você tem com Jesus. Ele precisa acontecer, é um distintivo que você coloca aqui, é um selo de qualidade e autenticidade, de que você agora mudou de vida, você é uma nova criatura e você tem um relacionamento com Cristo. Lógico que eu tenho que conduzir a igreja, faz parte da liturgia da igreja, tá? Mas eu não tenho essa obrigação de estar pegando muita gente para botar e depois para fazer, jogar no YouTube, bater foto e mandar para o país, para dizer que eu estou batizando tantas coisas. Deus me livre, não, isso não, porque isso não dá certo não, tá? E a responsabilidade é sua. É você que está assumindo. Eu não vou ser batizado, eu já fui. Eu tinha a minha responsabilidade. A responsabilidade é sua, o testemunho é seu. Tá? Você se decide se vai passar vergonha ou não. Porque não sou eu, não. Amém? Se bem que, né, a gente acaba aqui também compartilhando isso. Mas agora, amados, vamos preparar aí os irmãos que vão ser batizados. Tá? A gente está trocando de roupa. Até só de orientação, pessoal.